Como eu disse na abertura do programa, ao vivo pela TV aberta, também na Sky e também nas redes sociais simultaneamente. Num primeiro momento, para aquela pessoa talvez menos informada ou um pouco desinformada, pode existir aquele raciocínio assim, mas a TV está concorrendo com ela mesma, quando ela põe a transmissão na rede social, e não é por aí. Não é? Ainda existe uma certa resistência de alguns segmentos. Mas se já tem a TV aberta, se tem a Sky, para que vai concorrer com ela própria na rede social? Olha só, a TV tem uma editoria que é conhecida, a credibilidade da TV, os nomes, os programas. Então, olha só, isso ela simplesmente está levando para mais contatos com as pessoas. E ela está produzindo um conteúdo como sempre produziu, e a relevância desse conteúdo é que vai fazer as pessoas acessarem ou não. Então ela tem que estar ali e não tem mais volta. É uma plataforma. Você falou no bloco anterior, a gente estava falando, citou o caso da Gastern e outras marcas aí, de questão de que a idade dessas marcas não são tão relevantes para o consumidor. No caso da imprensa, sim. Né? Sim, veículos, olha, nessa época de fake news, né, que a gente está passando. Não, isso é absolutamente Então, assim, importante. aí sim, um veículo de comunicação antigo e tradicional, né? Sim, aí sim, é uma referência. Aí sim a idade pesa. A idade pesa. Porque, olha, quem é esse cara que está fazendo isso, está dizendo isso? Porque, olha só, existe uma editoria importante no falar. Com a história. Aí, né? Eu sei, eu tenho uma referência, o que ele produziu até hoje, quem são as pessoas que fazem, ou como fazem. Aí, olha só, tem uma relevância no processo. Mas, olha só, não é por conta que você tem a idade que você não vai estar nas redes sociais ou trazendo novos formatos, né? Senão a onda vem e a gente é engolido. Adina, você é publicitário, tem a sua agência sediada em Poços já há bastante tempo, né, que é a Cervantes, e paralelamente você também é professor universitário. Sim. Né? Você está lecionando em São João? E aqui em Poços. E aqui em Poços na PUC. Isso. E São João na FAI. Uhum. Quanto tempo já de magistério? Olha, tem a ver com a idade do meu filho mais velho, que é 22 anos. Eu estava falando com o Silvaninho antes de começar o programa. É 22 anos de sala de aula. Sim. E aí, por que eu te fiz essa pergunta? Eu não quis ser indiscreto na idade. tua longevidade, não. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido. 22 anos lecionando. Puxando na sua memória, lá atrás, quando você iniciou a tua atividade como professor, o que mudou no que você repassa aos seus alunos dentro das suas matérias? Olha, o que mudou é que a gente era raiz, agora a gente, entre aspas, é Nutella, entre aspas mesmo. É no sentido, olha, antes era analógico, agora é digital. Antes eu discava um número para eu falar com outro número de telefone. Agora eu só clico e vai mais rápido. Mas isso influi, altera na criatividade também? Sim, porque você tem plataformas múltiplas, as conexões são mais rápidas, mas uma coisa que não muda, o sentimento, a criatividade, o que é bem feito, isso não muda. Agora, as entregas, olha, eu tenho que ter uma linguagem aqui do Facebook, ter uma linguagem do YouTube, ter uma linguagem... Aí isso muda. Porque, olha só, agora para eu entrar numa propaganda no YouTube, eu tenho que ser absolutamente rápido, em 3 segundos ali, para te fisgar. Senão, eu não assisto. Aí, agora, como consumidor, antes eu tinha um controle remoto, entre aspas, né? No jornal também... Enfim, existem as possibilidades. Mas agora, o meu controle remoto está aqui na ponta do dedo mesmo, e aí tu passa para frente. Não, mas existe até uma... Aliás, hoje eu tô citando muitas maldades aqui. Né? Citei aí da França e Argentina, e tem mais uma maldadezinha das redes sociais, que ficou até com uma conotação de piada, que diz assim, o camarada diz assim, eu estou mais rejeitado que propaganda no YouTube. Todo mundo pula aquilo, né? Não é verdade? Olha, mas... se a gente pensar no processo da propaganda como um todo, aí é que tá. Eu tenho pouco tempo para te convencer ou te fisgar de alguma coisa.
num jornal ou numa revista ou mesmo zapeando na televisão, o número de repetições, e aí isso tem a ver com o princípio da propaganda, inevitavelmente eu vou imprimir na sua cabeça uma cor, um traço, uma característica do produto. Então, valeu ou não valeu? Tipo assim, eu fiquei 3 segundos olhando aquilo e pulei. Valeu. Porque, inevitavelmente, se eu estiver num ponto de venda ou estiver transitando pelo shopping e eu me esbarrar com aquela marca não vai ser alguma coisa estranha para mim. Tipo, eu posso não te assistir, mas eu passo, tô vendo o Pedro, volto o Pedro, ligo a rádio tal Pedro. Se eu te vejo na rua tenho uma necessidade para comprar algum produto ou serviço seu, inevitavelmente você leva vantagem em relação a uma série de outras pessoas que eu nunca vi. Então, olha só, existe esse princípio que precisa ser considerado. Eu folhei a revista e não lembro da marca. Lembro que existia um cachorrinho e não lembro da marca. Isso funcionou ou não funcionou? Sim, funcionou. Porque se eu vejo de novo a propaganda que tinha um cachorrinho, etc., eu vou ter um segundo contato, então eu vou olhar com outros olhos. Da mesma maneira que eu me deparar com você ou precisar de uma voz ou de uma imagem, olha só, eu posso não assistir o programa, mas se eu passei pelo programa ou passou pela minha timeline a sua imagem, isso tem uma preponderância de escolha. Dina, voltando também ao bloco anterior, você tinha falado logo no começo sobre a pulverização da mídia, né, que acontece hoje em dia, né, tem em todos os lugares e tudo mais. E também eu não sei se você tem essa percepção de empresas, especificamente aqui em Poços, que às vezes deixam de anunciar achando que partir para a rede social de qualquer jeito vai ser a solução. Fala pra gente o que você acha a respeito disso. Olha, existe uma indústria... Até por uma questão de custo, né? Por uma Porque questão de barato, custo, principalmente, né? Porque às vezes muito acha que é de mas graça, eu vou dar um né? exemplo dramático, vamos dizer assim. Primeira questão, eu acho que algumas questões importantes. Primeira, que eu dou aula no curso de administração, eu sempre falo isso com os meninos e na minha aula na publicidade também. Se eu tenho um produto a ser vendido, qual é, dentro daquele custo, a margem de comunicação que eu tenho que investir? Mas não, tem que ter. Da mesma maneira que eu tenho que pagar o rótulo, que eu tenho que pagar o aluguel do ponto de venda, a fábrica, isso é um custo que tem que estar dentro do planejamento do produto. Então, olha só, muitas empresas não põem isso no custeio. E aí, a hora que elas precisam anunciar, a hora que as vendas caem, elas saem correndo atrás de um dinheiro que não foi imaginado. Uhum. Então, elas não vão conseguir anunciar nunca, porque, mas eu estou repassando para o consumidor? Claro, faz parte do processo mercadológico. Agora, existe uma indústria, eu diria a indústria do post, que eu acho desnecessária, porque olha só, é como se eu te ficasse, todo dia ligasse para você, bom dia, bom dia. Fala assim, meu amigo, dá um tempo, né? Morreu o assunto, ou seja, eu preciso entender qual é o meu assunto e como que eu vou conversar com você. Então, falar todos os dias para esse consumidor é necessário? Eu estou sendo chato ou é de fato necessário? Dentro da categoria de produto, dentro da categoria do que eu vou vender, é necessário tudo isso? Então, e principalmente se for a mesma coisa. Né? Se for a mesma coisa. Repetir a mesma coisa. Ou às vezes eu não entendi quem é o meu consumidor, eu estou produzindo, hoje é dia da independência do Brasil. Será que tem a ver com o meu produto? Hoje é folclore. Tem a ver com o meu produto para eu ficar falando? Tanto assim? Uhum. Eu posso virar um tagarela chato. A outra questão é que, por exemplo, todo mundo fala, eu vou colocar R$5. Para, que tá feio. Por quê? Olha só, R$5 eu falo com quem e quanto desses R$5, com quantas pessoas eu falei? Falei com 1000 pessoas. Lindo. Mas desses, quando vão bater na minha lojinha aqui? Quanto eles vão entrar no meu negócio aqui, na minha empresa? Então, e olha só, se eu quiser falar com os mais de 80 mil, de 80 a 85 mil pessoas que se cadastraram no Facebook como sendo de Poços de Caldas, se eu quiser fazer um post que vai dar uma visualização, vocês têm noção de quanto isso custa?
cerca de R$ 1.200 a R$ 1.500. Ou seja, com essa verba, eu falo com 29 cidades, com uma eficiência que a gente já entende. Entendeu? Olha só, e vou aparecer várias vezes. Né? Dentro da teoria de mídia, de comunicação, um contato só basta? Às vezes. Existe uma outra teoria dizendo, olha, entre um processo de compra e outro, eu tenho que falar com você 3 vezes para você se lembrar de mim. Até porque eu gosto muito dessa teoria. Nas redes sociais não existe plano de mídia, né? Não, existe compra de mídia. Ocasional você ver alguma coisa que foi postada. Você pode ver e pode não ver. Pedro, aí é que tá. Olha só. E a TV você tem os horários estabelecidos, a TV ou outro veículo convencional. Né? A grande questão que eu discuto com os alunos de agora e anteriormente era tem que ter estratégia. Então, olha só, a estratégia vai continuar existindo. Uhum. E se eu não entendo estratégia, a hora que eu sento na frente do Facebook, eu acho que eu estou fazendo milagres. E aí não estou, porque olha só, eu preciso muitas vezes, o princípio da mídia de massa, embora esteja pulverizado, que é falar com muitas pessoas para aquilo me dar um efeito, continua. Com algumas exceções, olha, é um nicho, é uma quantidade de pessoas pequenas que eu vou falar, conseguir filtrar isso, aí beleza. Uhum. Mas, a grosso modo, a maioria dos negócios precisa falar com o influenciador, falar com o comprador, com o usuário, com quem paga essa conta. Então, o princípio, embora esteja pulverizado, né, multissegmentado, ele ainda persiste. E, olha só, se eu quiser falar com 80 mil pessoas em Poços de Caldas, uma entrega de um post dá mais de, põe aí 1.200 brincando, porque ele não te garante, né, uma certa entrega, ele dá um mínimo ali de 60, 85 bem mil. Isso, ele não te garante. Né? E aí, olha só, com esta verba, se eu for para uma plataforma de comunicação chamada televisão, ou se eu for para uma plataforma chamada rádio, ou jornal, ou revista, o que eu consigo? Então, as pessoas precisam deixar de olhar com questões mais técnicas para fazer de fato. Tem que estar lá? Tem que estar lá. Tem que fazer? Tem que fazer, mas cuidado com a qualidade do que você vai produzir. Porque, sabe, que relevância ou qual chato da vez que você está sendo às vezes. Ou não, tem que ser chato. Né? Tem anunciante que precisa estar ali todos os dias. Então, planejamento.